Fala pessoal, bem-vindos a mais uma resolução do Mundo Exatas. Agora a gente vai resolver o exercício 2 aqui da seção 6.2, tudo bem? Mas antes eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira delas é isso aqui, ó, que é o que eu já falei na última aula. Na teoria do cálculo A, ele mostra quais são as consequências ali, né, dos teoremas e tudo mais. E uma das coisas que ele chega é exatamente a definição aqui da integral indefinida. Você tem a integral de uma função f' de x, que é nada mais nada menos do que uma f' de x, chamada de primitiva, mais uma constante. A soma de f' de x mais essa constante dá o conjunto aqui das primitivas, né? Todas as possibilidades aqui de primitivas, tudo bem? Entretanto, isso só é verdadeiro se e somente se a derivada dessa f' de x for igual a f' de x. Ou seja, f' de x tem que ser primitiva de f' de x, para que isso seja verdadeiro e igual, tudo bem? Então, se a derivada de f' de x for igual a f' de x, a gente chega num resultado adequado, ok? Então, o que acontece? Quando a gente encontrar a resolução, é interessante você, agora, estudando e aprendendo integral, começar também a fazer a prova dos 9 aqui, né? Você derivar o seu resultado para ver se vai chegar naquela função f' de x, que é aquela que está dentro da integral, ok? A função ali do integrando. Bom, outro detalhe são essas propriedades aqui, essa e essa. Essas propriedades são o que traz a teoria do cálculo A, e a gente vai necessitar dela agora nessa resolução. A primeira diz que se você tem aqui uma constante, casão, multiplicando a sua função, isso dentro aqui, né, da integral, você pode jogar esse casão para fora, e ele fica fora da integral. Essa é uma propriedade que o livro traz, e é o que você vai estudar e utilizar muito durante seus estudos aí do cálculo, ok? E outra propriedade, que é a 2, fala que a integral de uma soma de função, né, a integral de f de x mais g de x, é a mesma coisa de elas separadas. Então, você tem a integral de f' mais a integral de g'. Então, é outra coisa muito útil aí para a gente, para os nossos cálculos, tudo bem? Bom, pessoal, vamos então agora resolver o nosso exercício, tendo em vista essas propriedades que a gente já conhece, ok? Bom, o exercício número 2, ele diz o seguinte: a integral de 9t² mais 1 sobre a raiz de t cubo é quanto, né? Quanto ele quer saber aqui quanto que vale essa integral. Primeiramente, uma coisa que a gente pode fazer é separar em duas partes. Então, eu vou pegar essa integral aqui, separar ela em 9t² dt. Só lembrando que aqui agora não é x, tá? Aqui é t, tudo bem? Porque esse exercício em específico, o cálculo A deixou ele como em função de t. Bom, mais raiz aqui, raiz não é integral de dt sobre raiz de t cubo, ok? Agora, vamos chamar isso daqui de 1, isso daqui de 2, e vamos fazer. Fazendo 1, então, como que a gente pode resolver? Veja que aqui, ó, esse 9, ele é uma constante. Então, eu posso jogar ele para fora da integral. Então, vai ficar 9t² dt. Agora, como que eu resolvo essa integral? Bom, é só aplicar aquela regrinha, lembra? A regrinha lá que o livro traz e que eu também falei na última aula.
Se você tem, por exemplo, uma variável t, e aí ela é elevada aqui a um expoente n, um n aqui, um número real, se eu tenho a integral disso daqui, né, eu posso fazer t n mais 1 dividido por n mais 1. Depois a gente coloca aqui, é lógico, a constante, ok? Não vamos esquecer da constante no final. Bom, sabendo disso, então a gente consegue resolver aqui. 9 vezes t quadrado, então vai ficar t quadrado mais 1 sobre 2 mais 1, ok? Isso vai dar para a gente 9t cubo sobre 3. Aqui a gente pode até excluir isso aqui, porque 9 dividido por 3 dá 3. Então a gente vai ter como resposta dessa primeira parte 3t ao cubo, ok? Bom, e a parte 2 aqui? A parte 2 é o seguinte: você vai ter integral de dt sobre raiz de t cubo. Bom, se você está fraco nessa parte de radiciação, potenciação, frações, eu vou fazer um breve parênteses aqui, tudo bem? Quem já souber, já estiver dominando, pode passar o vídeo até a parte que eu continuo, tudo bem? Bom, o que eu ia falar? Como que eu posso transformar, por exemplo, essa raiz numa exponenciação? Bom, eu tenho aqui 1 sobre raiz de t cubo. Para eu transformar, é simples. T, aqui é uma raiz quadrada, então é como se tivesse um 2 aqui guardado. Então, 3 sobre 2. Essa é a maneira de eu transformar de uma raiz para um expoente fracionário aqui. Como que eu fiz isso? Simples. Sempre você vai pegar a variável, vai pegar o expoente aqui da variável, colocar aqui em cima, e vai ser o numerador, né? E o denominador vai ser o índice da raiz. Então, 2. Ou seja, raiz quadrada de t cubo é a mesma coisa que t elevado a 3/2. Beleza? Só que aqui, não se esquecendo que tem um 1 lá em cima, que é uma fração, ok? Agora, como que eu jogo esse t elevado a 3/2 para cima? Simples. Você joga ele para cima normalmente e inverte o sinal do expoente. Como o expoente é uma fração, fica aqui o sinalzinho de menos. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa integral. A integral disso é nada mais, nada menos do que t elevado a menos 3 sobre 2, dt. Ok? Bom, deixa eu apagar isso aqui. E agora, continuando, né? Vamos aplicar a regrinha da integral. Então, você vai ter t menos 3 sobre 2 mais 1 dividido por tudo aquilo ali em cima do expoente. Então, menos 3 sobre 2 mais 1. Isso vai dar o quê? Bom, vou abrir um outro parênteses aqui, que é em relação a frações. Como que eu faço menos 3 sobre 2 mais 1? Simples. Tem uma regrinha prática. Você vai pegar aqui esse 1 e vai multiplicar pelo denominador. E o resultado disso você soma com o numerador. Então, por exemplo, 1 vezes 2 dá 2. Mais o de cima, 2. Mais aquele de cima, vai dar menos 3 com 2, menos 1. Ok? E a parte de baixo? A parte de baixo, que é o denominador, você conserva, que é esse 2 aqui. Então, 2
2. Então o resultado final vai dar menos meio, ok? É simples você pensar. Um outro exemplo que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil de visualizar. Imagine 5 sobre 2 mais 1. Aqui nesse 1, ele pode ser qualquer coisa, pode ser mais 1, ou mais 2, ou mais 10, mais 1000, qualquer coisa, contanto que ele não esteja em fração. E aí, você faz a mesma coisa, multiplica pelo de baixo e soma pelo de cima. 1 vezes 2, 2. Com 5, 7. E conserva o denominador ali da primeira fração. E aí você já fez uma soma rápida de frações, com denominadores diferentes. Ok? Mas de onde vem isso, né? Isso é uma consequência rápida daquele método lá de você igualar, né, através do MMC, igualar os denominadores. Ok? Por exemplo, nesse caso que eu fiz 5 sobre 2 mais 1, o 1 ele é a mesma coisa do que 2 sobre 2. E o 2 sobre 2 não é a mesma coisa que 3 sobre 3? Opa, aqui é 3, não 2. 3 sobre 3. E o 3 sobre 3 não é a mesma coisa que, sei lá, 7 sobre 7? Então, o que eu fiz? Eu posso transformar o 1 em uma fração inteira, que é quando você tem o numerador igual ao denominador. E aí, dessa forma, eu consigo igualar os denominadores, sem precisar fazer aqui o MMC. Então, por exemplo, se estava mais 1 aqui, né? Eu posso colocar 2 sobre 2. Dessa forma, eu posso conservar o denominador e somar os de cima. Tá vendo? 5 mais 2. É exatamente o que esse método faz. Tudo bem? E se fosse, por exemplo, assim, ó? E se fosse, por exemplo, assim? 5 sobre 2 mais 2, por exemplo. Aí você teria que usar suas táticas aí, né? 2 não é a mesma coisa, por exemplo, que 4 sobre 2? É a mesma coisa que 4 sobre 2, certo? Então, eu igualei os denominadores e aí eu posso fazer a soma. Ok? Claro que quando for em situações mais complexas, você vai ter que usar o MMC. Bom, depois desse parênteses que eu fiz aqui, vamos voltar lá para a nossa integral. Como que eu resolvo a integral, então? É t menos 3 sobre 2 mais 1. Então, essa parte aqui, a gente viu que dá o quê? 1 vezes 2, 2, com menos 3, menos 1 sobre 2. Vai ficar t menos 1 sobre 2, dividido também por menos 1 sobre 2. E isso é a mesma coisa do que menos 2 sobre esse t aqui, eu vou jogar ele para baixo, tá? Então eu vou pegar esse t aqui e jogar ele para baixo. Vai ficar t a meio, porque quando a gente muda o sinal. E aí, é a mesma coisa também que menos 2 de raiz de t. Ou seja, chegamos no nosso resultado. Temos duas partes, né? Essa parte aqui e essa parte aqui. Então, colocando tudo numa mesma resposta, a gente vai ter o quê? Que a nossa integral lá, do comecinho, ela vai ser igual a 3t cubo menos 2 sobre raiz de t e no final colocar constante. Ok? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu gostaria só de dar mais uma observação aqui. O que é 3 sobre 2? Não é a mesma coisa que 1,5 ou 1,5? Porque você divide o 3 por 2 dá 1,5. Então, aqui, quando a gente tem menos 3 sobre 2 mais 1, você pode pensar como se fosse isso aqui, olha. Mais 1. Quanto que é 1,5 menos aqui 1? Não vai ser menos 0,5? Que é meio? Então, isso aqui dá menos meio.
Então, existem muitas formas de se chegar a uma mesma resposta, tá? Conforme vocês forem resolvendo exercícios, vai aflorando essas táticas matemáticas. Bom, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima resolução. A partir de agora eu vou tentar deixar um pouquinho mais rápida as nossas videoaulas. E quem for seguindo aí vai acompanhando, aprendendo essas táticas e vai aprendendo depois mais para frente conforme eu vou fazendo mais rápido, tudo bem? Então nos vemos nas próximas resoluções. Até mais!